Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais um episódio para você maravilhoso do Pod Doutor, seu melhor podcast de saúde. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde. Afinal, informação é o diamante da prevenção. O nosso propósito, como você já sabe, é levar para você informação boa, informação checada, informação importante, informação interessante. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre tão boas, nem sempre reais. Então, nosso propósito é fazer o contrário, é trazer para você informação boa. Já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho, procure-nos, siga-nos nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, TikTok, Kawaii. A gente está em todas elas, para quem se inscreva, para que a gente possa continuar levando para você conteúdo em saúde de qualidade. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a Ana Carolina, que é diretora de saúde da Nilo, uma empresa que ela vai explicar para a gente o que faz, vamos contar essa história, essa ferramenta tão interessante que eles desenvolveram, vamos falar de uma maneira geral sobre tudo isso, não saia daí, com certeza você vai entender que alguém próximo a você, alguém que você ama, precisa disso. Obrigado, Ana Carolina, pela presença, é uma honra tê-la aqui. Obrigada a vocês aí por estar aqui, compartilhando um pouquinho da história, conversando e levando, né, acesso e informação para quem está escutando, que eu acho que é o mais importante. Isso mesmo. Ana, seja bem-vinda novamente. A gente vai falar sobre... Primeiro, explique pra gente o que é a Nilo, qual que é a missão dela, como que ela foi fundada, quando... Bom, a Nilo é uma startup aí, né, essas health techs que todo mundo escuta um pouco, não sabe muito o que é, mas essas empresas de tecnologia em saúde. A gente é uma empresa relativamente nova, tem 3 anos e meio de operação, e a nossa visão, a nossa missão sempre foi como aumentar o acesso à saúde de qualidade, como democratizar o acesso à saúde, auxiliando os profissionais de saúde para que os pacientes pudessem ter um melhor cuidado na ponta. Então, ao longo desses 3 anos e meio, a gente vem desenvolvendo tecnologia para ajudar o paciente na ponta conseguir ter mais contato ali com a equipe de saúde que cuida dele. Quando você diz democratizar a saúde, para a Nilo, o que seria isso? Bom, a gente entende que tecnologia é uma ferramenta para descentralizar, né? Então, quando eu tenho tecnologia, eu não preciso estar num ponto específico. Eu consigo levar acesso para vários lugares, remotos, por exemplo. Então, usar a ferramenta para estar em mais lugares e levar qualidade para essas pessoas, porque hoje em dia a gente sabe que saúde acaba tendo polos, né, para uma entrega de qualidade. Por exemplo, grandes capitais, você consegue ter melhores profissionais clínicos, né, a questão das universidades, mas outros lugares mais remotos não conseguem pela barreira física. Esse foi o motivo da minha pergunta. Então, alguém que está aqui em São Paulo, capital, onde nós ficamos, ou alguém que está no Rio Branco, isso, lá no Acre, qual que é a diferença? Qual que é a vantagem que ela tem quando se associa a Nilo? Bom, a gente não atende direto o paciente, né? Mas a gente serve empresas que cuidam dos pacientes. Você deu um exemplo interessante de Manaus. Tem um projeto que chama Telenordeste, que é as UBSs do Nordeste, tem os médicos ali, eles podem fazer contato com os especialistas do hospital como HCOR, BP, aqui em São Paulo, para tirar dúvida, né? Poder fazer uma segunda opinião. Fora o Nordeste tem o Brasil todo. O Brasil todo, mas esse em específico tá lá. Então, uma pessoa que tá lá na ponta, passa na UBS, ao invés de encaminhar para o endocrinologista, ele pode fazer uma teleconsulta com o endócrino ali, tirar da fila e atender muito mais rápido o caso desse paciente, por exemplo, via tecnologia. Legal, mas vamos lá, explica um pouco pra gente, até para eu prática, entender como acontece isso, né? Eu baixo o aplicativo, eu faço um cadastro, tá. O que os beneficiário, paciente, cliente final, faço aquela pessoa que está ali ouvindo e falando, poxa, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu tenho insuficiência renal, dislipidemia, problemas de colesterol. Como que eu uso essa ferramenta a meu favor na prática? Porque até nós mesmos aqui no Moisés, que estamos ouvindo pela primeira vez essa tecnologia, ele quer saber ali como que ele usa de verdade. Sim. Então, dá um exemplo prático pra gente. Bom, aí a gente vai ter uma equipe de saúde, por exemplo, de um escritório de saúde digital, um cliente de saúde digital que tem uma equipe de saúde digital, que é isso? Tem um enfermeiro, tem um médico que cuida de você.
você, via seu WhatsApp, então você não precisa baixar aplicativo nenhum, via seu WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para essa equipe de saúde que você grava o contato, e você vai ter ali sempre. E essa equipe de saúde, como que eu consigo o contato dela? Porque essa empresa vai entrar em contato com você te convidando, como ele disse, se for um diabético, a empresa acaba sabendo que você precisa de algum apoio, ou pelo cadastro do seu plano de saúde, ou pela UBS. Qual a empresa? Se eu sou filiada a um plano de saúde, por exemplo. Perfeito, isso. Então, essa ferramenta, ela acaba sendo restrita para os beneficiários de plano de saúde. Não, tem SUS também, como eu falei, dessa parte da Telenordeste. Parte de beneficiários com plano de saúde, e depois a gente vai para quem não tem plano de saúde. Quem tem plano de saúde, então, é cliente de uma operadora X. Isso, aí a operadora X contrata o serviço de um provedor de saúde, né? Então, uma clínica, enfim... Que vai atender diretamente aquele paciente. Para atender esse paciente. Uma vez que esse paciente está ali, ele é convidado a ser cuidado por essa clínica. Aí ele é convidado via WhatsApp. Falam, olha, a partir de hoje você tem esse benefício, você pode ser cuidado pela nossa equipe. Aí ele aceita ser cuidado e ele pode a qualquer momento mandar uma mensagem pelo WhatsApp para essa equipe. O paciente, né, o beneficiário, ele só vai ter acesso se a clínica onde ele está se tratando tenha o serviço contratado com a Nilo. Isso. Se assinar a plataforma, aí ele tem acesso. Então a pessoa vai num cardiologista e essa clínica que trabalha esse cardiologista tem um contrato com a Nilo e aí ele é eleito para participar de um programa de saúde. Isso, aí ele é convidado, né? Então, pro cardiologista, por exemplo, ele quer que todos os pacientes dele estejam ali com ele para ele conseguir monitorar de maneira mais fácil, porque ele consegue acompanhar fora do consultório. Que a questão é essa, então, né? Que na verdade, só para todo mundo entender também, a consulta presencial, lá, o atestado, a receita, continua acontecendo da mesma forma. Pode acontecer. Vira híbrido, né? Você pode fazer tanto digital quanto presencial. E para o paciente, aquilo. Uma vez que você sai da consulta, você sai com as orientações, mas você vai para a vida, né? Aí a vida acontece com você. De tempos em tempos... E a próxima consulta é daqui 6 meses. Um ano, né? Às vezes. Mas de tempos em tempos, você pode ter ali... não tô me sentindo legal hoje. Ou, como é que era para tomar o remédio mesmo? Uma dúvida. Era uma vez por dia, 2 vezes por dia? Como é que... Aí eu pego o meu WhatsApp, tá aqui no meu bolso. Então eu tenho o consultório, eu tenho minha equipe de saúde no bolso comigo, onde eu estiver. Me manda uma mensagem, fala, doutor, como é que eu faço? Aí você tem ali uma equipe que trabalha com ele, ou até ele mesmo responde essa dúvida para você via WhatsApp. Então, você pode receber receituário, tudo isso hoje, né, com o advanço aí da telesaúde, você tem esses mecanismos. E para o paciente, é tirar essa obrigação de lembrar sozinho. É você facilitar com que ele tenha adesão àquilo que ele precisa. Esse exemplo aí, vou fazer algumas comparações. Tá bom. Para que a gente consiga visualizar de uma maneira bem clara a vantagem dessa ferramenta. Certo. Quando o cliente, o beneficiário, é de um médico particular, ele vai ter o acesso dele direto pelo WhatsApp, muitas vezes pode ser respondido no mesmo dia, ou às vezes em alguns dias, ou em horas, ou em semanas. Mas quando é de um plano de saúde, ele não vai ter o WhatsApp direto do médico que atendeu. Então essa ferramenta já começa a ter uma saída aí na frente para quem é cliente de plano de saúde. A gente trabalha pensando até... E não particular. Você está pensando assim, numa questão do que auxilia a pessoa a seguir seu tratamento, né? O que a gente fala de engajamento. Uma das questões é acesso, outra é personalização. Então, se você tem facilidade de ter um contato com um time que te conhece, que está sempre ali, que é diferente quando a pessoa paga particular. A pessoa paga particular, você paga um montante ali, que é quase o valor da mensalidade do plano de saúde para aquele médico. Não, aqui você não tem. Então você começa, quando a gente fala em acesso, eu começo a dar uma saúde de qualidade para uma classe C, uma classe D, que vai pagar um plano de saúde às vezes mais barato, mas vai ter condições de tirar dúvida com o médico, com o enfermeiro. Aí você também começa a descentralizar o cuidado do médico e dar apoio para ele. Você pode pôr uma equipe para ajudá-lo
a atender esse paciente. Então, o paciente se sente muito mais acolhido. Porque agora entendi a sua questão sobre democratizar o atendimento. O podcast, o Pode Doutor, de alguma forma, também é democratizar a informação. Sim. Porque você sabe que, às vezes, antigamente, o médico vivia lá dentro do consultório, né? E tinha praticamente um contato muito pequeno com a população em geral. Então, hoje, isso já mudou lá, desde o Drauzio Varela, sei lá quantas décadas, né? Que foi o pioneiro em bater esse papo assim mais direto com o paciente. Aí vieram outros, né? Jairo Ball, etc. E hoje o Pode Doutor, isso a gente combina um pouco, né? Porque democratiza realmente e traz para o cidadão lá da ponta um benefício. Sim. E é o que a gente sempre fala aqui, é o paciente que a gente tem que cuidar, para ele que a gente existe, para ele que a gente precisa desenvolver, por exemplo, essa ferramenta. Né? E até a tecnologia que a gente desenvolve, ela tem um princípio que é ser centrado na pessoa. Porque a pessoa, ela é a artífice ali, ela é a protagonista do cuidado. Isso. Não adianta fazer... Eu brinco muito com isso de adesão, engajamento, mas você pode criar o melhor medicamento do mundo, você pode fazer a melhor vacina do mundo. Se a pessoa não tomar, ela não tem efeito. Você precisa do paciente fazer uso daquela medicação, fazer uso daquela intervenção, né? Então, o acesso, como vocês estão trazendo, vocês estão dando acesso à informação. O acesso é um dos pilares do engajamento. Claro. Você está levando para a pessoa motivos pelos quais ela deve, né, seguir aquilo ou aquilo outro. Então, e em ambos os casos, a adesão ao tratamento aumenta. Sim. Porque a pessoa bem informada, né, ela vai entender que é necessário. Quantos episódios a gente teve aqui falando sobre prevenção, detecção precoce, a ida ao médico no momento correto, né, o ginecologista, o urologista, fazer endoscopia, fazer colono e tomar direito os remédios que o seu médico passou. Né? Porque senão que sentido faria? Sim. E por incrível que pareça para você que está ouvindo, a pessoa vai ao médico, seja no SUS, seja no particular, seja num grande hospital de primeira linha ou num hospital não tão de primeira linha, sai com o tratamento e não adere àquele tratamento. Isso é impressionante, né? É 50% só das pessoas que aderem aos tratamentos. Passou a dor. Passou a dor, passou o problema, a vida que segue, mas não é assim. Exatamente. Principalmente com doente crônico, né? Porque você, às vezes, tem a questão da doença silenciosa. Você trouxe lá o colesterol alto, a famosa dislipidemia aí. Uhum. Você não sente nada. Você sente a hora que você estiver tendo um infarto, porque você está com obstrução da artéria. É tarde demais. Aí já é tarde demais. Você não está sentindo alguma coisa, como, por exemplo, a dor de cabeça, que você tem que tomar um sintomático. E o mais incrível é que todo mundo nesse sistema, todos a gente chama de stakeholders, vamos dizer assim, são todas as pessoas que estão nessa cadeia, todos saem ganhando. Sim. Porque o paciente sai ganhando porque ele vai preservar melhor a sua saúde. O serviço de saúde vai manter aquele trabalho bem feito. O pesquisador vai poder trazer mais ciência. Todo mundo ganha. Então, formação, democratizar tudo isso é sensacional. Sensacional. E a equipe, para poder... A gente está falando do exemplo da consulta. Certo. Depois a gente vai falar de outros exemplos. Mas a equipe, ela, com certeza, acredito eu, lê o prontuário da pessoa, se inteira, mas como que é para fazer a gestão disso? Porque a equipe era limitada para atender X número de pessoas. Isso que acho que é a beleza de trazer a tecnologia para a mesa, né? Porque eu poderia dar lá um celular para a equipe e falar, olha, fala aí com o paciente. A ideia tem que ser fácil para a pessoa. Então, para a pessoa que está sendo cuidada, é tão simples quanto acessar meu WhatsApp. Para o lado da equipe, é uma plataforma de gestão de relacionamento com o paciente. Então, tem o chat, onde todas as conversas ficam arquivadas ali, você pode mandar áudio, receber arquivo, isso tudo já vai para o prontuário do paciente. Então, você consegue classificar tópicos também. Então, qual que é o assunto que eu estou falando? Eu estou falando sobre exame. Eu estou falando sobre receita. Do paciente lá no assistente. Porque a gente tem um prontuário interno dentro da plataforma, mas a gente também se integra a outros prontuários. Então, aquela conversa, você fica com o histórico dela e todos os documentos que você recebe, você pode armazenar. Então, toda vez que você precisar falar com ela, você tem ali a conversa para retomar. Além disso, tem um sistema de classificação. Como se fosse ticket, sabe? Você abrir chamado, fala sobre o que é esse chamado? É sobre exame.
Ah, isso daqui é sobre dúvida de não sei o quê. Então, e você fala, quem que é a melhor pessoa para responder isso? Ah, a melhor pessoa é o administrativo. Ah, não, essa pessoa é a enfermeira. Não, aqui eu tenho que passar para o psicólogo. Então, já vai direcionando para quem tem que fazer, quem que tem que responder. Isso facilita para o paciente, porque ele consegue ter o melhor cuidado, né? Aquela coisa, o cuidado certo, na hora certa, para a pessoa certa. Essa ferramenta deve ser muito eficaz, acredito em todos os casos, mas principalmente na questão dos casos crônicos. Sim. A gente tem... Casos crônicos é pessoas que estão em câncer, tratamento em saúde, UTIs, ou UTI não, mas em tratamento constante de saúde, né? Isso. Tem, assim, acho que tem alguns casos de uso que é para atenção primária, atenção primária à saúde, né? Então, naquele início mesmo do tratamento, quem está no começo ali, tem a primeira porta de entrada do sistema de saúde, né? Quando você faz promoção, prevenção. Também tem oncologia, doenças crônicas. A gente fala de navegação, por isso, é eu pegar o paciente, entender o que ele precisa e conectar com quem ele precisa. Aí eu tenho a equipe e tenho os serviços de saúde que a gente pode conectar esse paciente. Essa equipe deve ser composta de enfermeiros, psicólogos, médicos? Hoje a gente tem uma gama de instituições que trabalham com a gente. Cada uma tem a sua composição. Tem, por exemplo, uma clínica que é só de psicólogos e psiquiatras. Aí que é mais específico para a saúde mental. Tem também uma parte de oncologia, que tem os enfermeiros navegadores e os médicos oncologistas. A parte da APS, aí você tem o médico de família, a enfermeira de atenção primária, o psicólogo, o nutricionista, o educador físico. Vai muito de acordo com como você... São parceiros, Danilo, ou contratados? Eles usam a ferramenta, mas a equipe não é nossa, né? A equipe é sempre dos clientes que assinam a plataforma. No caso de atenção primária, por exemplo, na hora da promoção à saúde, de consultas, exames preventivos, tem algum alerta que aparece no celular da pessoa? Sim, acho que uma das questões que a plataforma traz é um conceito de coordenação de cuidado, e eu sei que quem está em casa fala, oi, coordenação de quê? Mas a coordenação de cuidado é um atributo até da atenção primária que fala como eu entrego o melhor cuidado para essa pessoa na instância correta, né? Então, se você precisar estar no posto, você está no posto, você precisa estar no hospital, você está no hospital, você precisa estar no especialista, você está no especialista. E a gente cria linhas de cuidado. Então, você com a plataforma, você consegue programar uma linha de cuidado. O que é a linha de cuidado? Quantas consultas essa pessoa tem que fazer por ano com o médico, com o enfermeiro? Quais tarefas? Você tem que de 3 em 3 meses pedir a hemoglobina glicada para o paciente diabético. Isso daí já é fora da curva total, porque as pessoas acabam esquecendo. Isso. E conforme a idade, peso, sexo, história de saúde da pessoa, ela vai ter uma necessidade. Sim. Dependendo, faixa etária de 30 anos, uma vez ao médico no ano deve ser suficiente. Se for baixo risco, até um pouco mais. Pouco mais. 60 anos com histórico de câncer na família vai aumentar. Isso. Esse rastreamento é feito pela plataforma. Você consegue customizar, como a gente tem algumas já prontas, mas você pode customizar de acordo com o teu público ali. E aí isso dá... O que acontece para o paciente? Eu lembro a equipe de como cuidar, mas para o paciente ele vai receber um lembrete. Fala, você tem que medir sua pressão. Isso é automático. Você já deixa uma mensagem programada lá que no 3º mês você vai falar isso para ele. Chegou a hora de você medir essa hemoglobina glicada. Agenda aqui tua consulta. Tá chegando o momento de você voltar com o seu médico. Mas essas informações fundamentadas no que ele traz. Sim. Se ele não trouxer histórico, você não tem como saber em base de dados isso. de outras operadoras. A gente tá se integrando... Ou de uma carteira nacional de saúde, por exemplo. A gente está se integrando com operadoras para começar a trazer um pouco do consumo e gerar essa inteligência. Mas hoje a gente é uma plataforma que ajuda muito nessa porta de entrada digital. Assim. Então, quem é o paciente? Você recebe a pessoa responde ali um questionário que a plataforma também permite. Vou preencher um questionário rápido aqui, 3 minutinhos sobre mim. O que eu faço, o que eu não faço, se eu durmo bem, não durmo bem, se eu tenho condição de saúde e tal. Isso eu já entendo um pouco. Em cima disso, a gente começa a montar essa programação assistencial. E tem a demanda que a pessoa traz. Hoje eu tô com dor de cabeça. Eu mando mensagem lá para o meu time de saúde. E acho que uma das vantagens para a pessoa também é como melhora esse acompanhamento. Porque uma coisa é você atender uma pessoa que está com dor de cabeça, você nunca viu ela. E outra coisa é você... é o Moisés que está me mandando mensagem que está com dor de cabeça. Calma aí, Moisés. Essa época do mês você normalmente está estressado. Você discutiu com o teu chefe? Discuti. Então pode ser isso. Então você tem muito mais habilidade de gerir o problema da pessoa
sendo mais eficaz, mais rápido e com menos intervenção desnecessária. A pessoa não precisa ficar fazendo tanta coisa, né? Uma coisa que também que eu estava pensando, né? A família sempre está na posição de ajudar, obviamente, né? Como a gente sabe, né? A gente, quando é criança, os pais têm que cuidar da gente e com o tempo os pais vão sendo cuidados. Aí cada família de um jeito, mas vai acontecer isso numa certa idade. Mas isso muda muito essa história também, né? Porque essa plataforma consegue ajudar muito a família nesse cuidado. Sim. Hora de dar remédio, dose, semana, continua esse remédio, para esse, tem esse curativo. Também tá envolvido com essa... A família sai ganhando muito, né? Então acho que quem tem essa plataforma para oferecer tem um diferencial muito grande. Porque, claro que isso não significa que não vai precisar de um cuidador ou coisa parecida. Claro. Mas vai conseguir deixar a família muito mais tranquila, dar muito mais qualidade naquele atendimento. Você acaba que ao longo do tempo você vai precisando de um suporte familiar muito maior, né? A gente tem um caso de um cliente que é uma operadora com um produto digital para pessoas acima de 45 anos. Então, tem 55% das pessoas têm acima de 60 anos nesse plano de saúde. E aí você vê, as pessoas vão ficando mais frágeis, né? Se você vai tendo idosos ali de 80 anos, que eles têm dificuldade com a tecnologia, mas eles têm um cuidador principal. E eles conseguem interagir muito mais com a equipe que está cuidando. Pode entrar na teleconsulta. Então, hoje em dia, uma das questões é essa, levar o meu pai ao médico. Às vezes eu não tenho disponibilidade de tempo. Ou pronto atendimento, correndo o risco de ter mais problemas. Ou às vezes não é nem necessário ir ao PS. Isso, um conforto, né? E tem a questão da família se organizar para levar esse idoso, né? Quem que vai faltar no trabalho? Então, tem isso. Com a telemedicina, você está ali, você consegue acessar muito mais fácil. Você senta do lado da sua mãe, do seu pai ali, pode acessar a consulta, passar para o médico profissional ali a necessidade dele e acompanhar, porque você está com o WhatsApp, você pode ver o que está acontecendo ali, se estão fazendo, não está fazendo. Isso não significa que não, em 100% dos casos ele vai poder ficar em casa lá só pela telinha, mas de cada algumas vezes vai ser anulada aquela ida desnecessária ao hospital. Né? Então isso todo mundo vai sair ganhando também. A família, o doente, porque cada ida ao hospital para uma pessoa de mais idade é perigo. É um perigo de queda, um perigo de infecção. E então com isso também consegue fazer essa peneira, né? Sendo atendido por um bom profissional. Sim, então mais uma vantagem como sempre, da tecnologia trabalhando para o conforto das pessoas, né? Isso. Os principais, vamos só para quem compra a ferramenta é operadora ou clínicas ou hospitais? Hoje a gente trabalha com dois grupos, os pagantes, que são os payers aí, que são as operadoras, e os prestadores. Então você tem operadoras menores que gostam de fazer gestão de saúde da carteira interna, né? Tem mais... Essa é uma tendência que inclusive vai aumentar em função das obrigações legais de inclusão de novos procedimentos cobertos por lei. Você precisa conhecer melhor seu público. E prestadores de serviço ou para essas operadoras ou para cliente na ponta mesmo. Então você tem, por exemplo, não vou citar nomes de empresas aqui, mas você pode, muitas das clínicas de atenção primária, clínicas de oncologia, mas grandes grupos, hospitais que têm um ambulatório, que querem cuidar melhor desse paciente. Serviço diferenciado. Eles são clientes da Nilo hoje e ofertam esse diferencial aí para os pacientes deles. E a equipe que você estava falando, que uma hora eu perguntei, é a equipe da Nilo? Você falou, não, é a equipe da clínica que contrata. Isso. Você só presta serviço digital. Isso. Tecnológico. A gente já teve, né? A gente já teve equipe própria. Eu acho que uma das coisas que diferencia até a tecnologia foi porque a gente construiu com operação na ponta. Então, a gente viu a dor do profissional de saúde ali no dia a dia, de como ele fazia essa conversa com o paciente, o que precisava ter nessa plataforma para ajudar. E acho que isso foi um dos diferenciais. É diferente, por exemplo, eu sou gestora faz 15 anos. Eu tenho uma visão de plataforma que eu vou ficar pensando em dado, né? Como é que eu meço isso, como eu não meço aquilo. A pessoa que está atendendo, ela tem uma outra visão. Então, ter esses 3 anos aí que a gente teve uma operação, deu pra gente essa necessidade do que o paciente precisa na ponta e o que o profissional precisa para cuidar desse paciente.
Aí a gente decidiu focar mais agora em tecnologia e a gente migrou essa operação de cuidado para outra empresa. Então, a gente não tem o time dentro de casa. Quem contrata a gente já é instituição de saúde. Então, já tem médico, já tem enfermeiro, já tem o próprio time. Já tem. Esse próprio time deve ser treinado para manusear a ferramenta. Isso. Não é nada assim, né? Não é, como a gente fala, não é ciência de foguete. Totalmente autodidata. Só de um treinamento ali ou outro, obviamente, mas não, é simples, dá para utilizar. Em geral, como você falou, via WhatsApp, né? Que hoje em dia nossos pais ou avós de você que está assistindo, eles mexem no WhatsApp. Aumenta lá a letra do celular, aumenta a telinha e consegue manusear, né? Porque sem WhatsApp nem existe mundo, acho mais. Exato. Não, principalmente no Brasil, né? No Brasil, sim. Exato. Não, mas se é no Brasil, não é no Brasil e em outro lugar também. Tem lugar que nem existe WhatsApp. Não, sim, WhatsApp. Mas daí usa algum outro. Não, tem algum... até a escolha de fazer isso linkado com o WhatsApp inicial, porque todo mundo faz o próprio aplicativo. Sim. E obviamente... E aí talvez dificultasse um pouco mais. Abre o aplicativo, configura. Exato. Isso foi master. Foi assim, muito bom. Mas o pensamento vem assim, ó. Dependendo do que, a hora do aplicativo, a hora que seu celular tá precisando de memória, a primeira coisa que vai embora é o aplicativo da saúde. Isso. O WhatsApp você não deleta tão fácil. Agora o aplicativo que você instalou lá... Não, o WhatsApp não deleta nunca. Então... E se precisar de telemedicina, vai fazer videochamada pelo WhatsApp? É um link que você clica. Por causa da regulação, tem que ir para Isso, a gente tem uma parceira que é internacional até que faz essa parte. A gente só clica no link e abre já no próprio celular ou no computador, é bem fácil, não precisa instalar nada. A gente tentou como a gente nasceu para cuidar de idoso inicialmente, a gente tentou ser a coisa mais fácil de fazer possível, porque a gente sabia que se as pessoas acima de 50 anos adotassem, para os nativos digitais ia ser muito mais fácil a adoção também. Mas acaba sendo hoje mais importante para quem tem mais idade, eu acho, né? Claro que o público é geral, para operadora ou para clínica, né? Mas acho que o que tem mais procura, logicamente. Por uso também. Por uso, né? Da saúde. Sim. Acaba sendo o da idade maior, né? E quando você tem alguns eventos específicos, então, tô gestante, você vai ter um acompanhamento ali de 9 meses, né? Mais próximo, ou você tem alguma questão que você precisa fazer um tratamento, você faz uma cirurgia de catarata, você vai ficar ali algumas semanas sendo acompanhado. Sempre que tem um episódio de cuidado, até bem delimitado, você também se Por exemplo, nesse caso da gestante, tem os exames pré-natal. Ela fez os exames lá, fez o primeiro, acho que é o beta-HCG? Para ver se está gestante. Para ver se está gestante. Confirmou que está gestante. Ela avisa a plataforma? Aí depende, por exemplo, se a gente tiver informação desse prestador, um dos nossos O prestador vai colocar o médico informação. Que ela foi tem que ser cliente da NIM. Não, exato. Não, ou, por exemplo, laboratório, né? Hoje você tem laboratórios que estão ampliando essa oferta de saúde, que não fica só fazendo o exame, mas faz o acompanhamento. Então, o laboratório tem um exame, essa pessoa aqui ela é elegível a ser acompanhada. Aí a gente pode convidar ela. E aí, na prática, vamos falar de gestante, vamos falar depois de idosos, vamos falar depois de diabéticos. E possível pressão alta também. No caso de gestante, ela foi fazer teve a confirmação da gravidez e todo mês ela vai fazer algum exame, acho que é o ultrassom transvaginal. Vai fazer o pré-natal como um todo. O pré-natal aí não como todo. Mês, aí depende, Moisés. Tem vários exames que podem ser feitos, ou não tem uma regra absoluta. Mas o ultrassom é um deles. Algumas vezes durante a gestação, pelo menos, uma boa medicina, 3 vezes. Aí a clínica, que tem um pacote, que tem um serviço, ela vai ter essa comunicação bem próxima e até perguntar, cobra, você está fazendo tal exame que foi solicitado tal dia? Me manda os exames por aqui. Em algumas situações, né, dessas diretrizes que a gente inclui lá, as linhas de cuidado, por exemplo, sim, você fala, olha, você fez o exame, não fez o exame. Mas quem determinou isso? O seu cliente. Isso. Isso que é legal. Então é um diferencial, imagino, lá para o psiquiatra, que tem ali na... 1.000 pacientes, não vai cobrar os 1.000. Isso, ele vai conseguir chegar nos 1.000, né? E é interessante que eles voltem, sempre, na data adequada. Porque por N motivos, e um deles é a palavra relaxa é meio estranha, mas é o relaxo. Né? A gente, por exemplo, eu mesmo, né? Eu tenho alguma idade. Às vezes vou ao médico, e às vezes você marca o retorno e você acaba dando uma protelada. Imagina, você acaba demorando uma semana a mais. Tudo entra na frente, né? Outras prioridades aparecem. Exatamente. Só quando dói, aí
Aí você vai. Arranja o jeito. Então, nesse caso, é fundamental, é um diferencial muito interessante. Realmente aumenta pro pediatra, né? Então, imagina a mãe que tem um filho lá. Vacina, né? A questão das vacinações, calendário. Não, puericultura mesmo, né? Sim. Essa semana chorou mais alto. E aí a consulta, vamos supor, mensal, mas precisa de outras orientações. Aquela situação que liga pediatra, não liga, vai ao hospital, olha que legal, né? Então tem ali na mão. Claro, isso foi configurado lá pelo pediatra que te contratou, né? Isso, você pode. A gente Como tem um diferencial. apoio, a gente tem um apoio, a gente tem algumas, acho que 20 linhas de cuidado ali, 20 diretrizes e protocolos dentro da plataforma, mas se a pessoa quiser usar o dela é sem problema nenhum. Essas 20 linhas são para 20 protocolos para determinada... Para as condições de saúde. Condição de saúde. Tem o gestante, tem alguns protocolos para cuidado do idoso, hipertensão, diabetes, asma. As condições mais prevalentes a gente coloca lá, porque a gente sabe que a pessoa vai se beneficiar desse cuidado mais próximo. Mas é exatamente isso, não é tirar... Eu acho que é convidar o paciente, porque uma das questões é como é que o tratamento vai ser bem sucedido? Se ele participar. Tem que ser colaborativo, né? A vida mudou, né? Não pode ser nada top-down, assim. Não pode ser, vem cá, eu mando, você obedece. Você tem que participar. Isso é para empresas, para pessoas. Se você não sentir que você participa, que você pertence àquilo, você não vai aderir. Não vai fazer sentido para você. Você vai achar alguém que faça você participar. Perfeito. Então você traz ele para dentro. O top-down não foi necessário por um tempo, mas hoje passou. Todo mundo tem acesso ao que quiser. Vai lá, clica no chat GPT ou no Google. Não é bom isso, mas a pessoa vai pensar que está orientada, né? Ou tem outro colega que conhece e tal. Então, top-down não funciona de cima para baixo. Tem que ter essa conversa boa aí que todo mundo participe. Nesse sentido, mais um benefício da ferramenta, né? Tudo no sentido de ajudar o tratamento. Isso que é importante. Tudo no sentido de beneficiar o usuário final, que é o doente, né? Sim, e ele também, acho que tem uma parte do autocuidado que é legal, que é, você é o responsável pela sua saúde. A gente também não pode ficar terceirizando, né? Porque tudo é o médico, tudo é o enfermeiro. Não, você é o responsável, você tem que fazer as suas escolhas, mas você tem que estar ciente. Então, acho que o Doutor aqui leva informação para você conseguir fazer as escolhas. Você tem uma equipe para te orientar, te dá, mas quem faz a escolha e toma a decisão é você. Então, você tem que estar bem orientado e participar desse processo. Porque, como eu falei, se você não tomar a medicação, o milagre não acontece. Então, você precisa fazer parte, ser ativo nisso. E até questionar, por exemplo. Sim, acho que é sair do paciente, né? Que é o passivo ali, não receber o cuidado, mas ser ativo e na sua escolha, na participação, questionar o porquê desse tratamento ou aquele. Acho que isso é muito importante também. Na linha da gestante ou do hipertenso, por exemplo, ou até do diabético, tem essa relação independente, aí que você falou democratização, que eu achei interessante. Quando está em capitais, até é mais fácil a locomoção ou de veículo pessoal ou até de transporte público. Mas quando a pessoa está longe, ela tem o mesmo atendimento como se estivesse na capital. Sim, porque... Por causa da tecnologia. Você tem a parte da Então, dentro da plataforma, a gente tem algumas vertentes. Você tem a vertente da comunicação, que é o chat ali no WhatsApp. A comunicação pode ser o quê? Lembrete, perguntas... E é aberto. A pessoa te manda um WhatsApp. Não tem um jeito de falar. A gente precisa acessar a pessoa com parcimônia, né? A clínica. Mas a pessoa pode acessar a hora que ela quiser. Você tem essa parte das tarefas, da gestão do cuidado em si, que são essas diretrizes, essa parte, e tem a parte da plataforma em termos de atendimento, que é o registro de saúde e a telemedicina. Então, você tem uma teleconsulta que pode ser feita. A gente já sabe, hoje tem se discutido, né, um pouco aí a questão de quantas vezes você precisa ir fisicamente. Obviamente que você tem que fazer um cuidado físico, né, o digital aí que se fala, né, que é a parte do físico com o digital. Mas você consegue muitas vezes desafogar essa ida física fazendo esse acompanhamento digital. Hoje já tem curso, já tem mais coisa desenvolvida sobre uma anamnese digital, por exemplo. Você usar a observação, usar o paciente para poder se examinar e facilitar essa consulta. Apareceu aí o problema, vamos estudar. Sim. Eu gostei desse termo, é digital, então? É digital. Já tinha ouvido esse termo? Não tinha. Não. Então, digital aí é onde se imbricam a parte física e o digital. Legal. Isso. Cada vez vai ser mais estudado. Lembrando, mais uma vez, sempre em benefício de você que está aí, do paciente, né? As
ferramentas sempre são estudados assim, porque no final quem as adquire, né, é quem está ali. Sim. Quem valida, quem gosta, quem não gosta. Então, no caso dessa plataforma da Nilo, já é validada, os pacientes adoram, né? E foi estudada para isso, né? Então, por isso que funciona, porque é boa. Ela comentou algo aqui que eu queria saber como que é o recebimento e a aceitação dos médicos, como por exemplo, e dos pacientes, como por exemplo, na anamnese por teleconsulta. Olha, a gente começou, eu lembro muito dessa Porque fase. Porque brasileiro, e acho que o ser humano gosta do tato, do olhar, do toque, do médico com... Sim, com o jaleco ali na frente, estetoscópio. Estetoscópio. Exatamente. Tem que andar com... acho que tem um ponto que a gente até pensa, nossa, né? Como é que o engajamento digital funciona? Como é que a pessoa, de fato, é acompanhada? Assim, o olho no olho, ele é super importante. Mas você tem que aprender a maximizar o alcance das coisas. Acho que 3 anos e meio atrás, quando a gente começou a operar, eu cheguei para a equipe e falei, alguém já trabalhou numa clínica digital? Aí todo mundo falou não. Eu falei, eu também não, e a gente vai aprender, porque né, acho que tem pouquíssimas clínicas digitais no mundo, nós estamos aqui fazendo isso pela primeira vez. No Brasil, no caso, né? Porque em outros lugares do mundo, não, a Israel já estava super avançado, por exemplo. Né? Mas o que você aprende? Proximidade tem muito mais a ver com a qualidade daquele tempo, como você usa isso, do que estar fisicamente presente. Então, tem técnicas de empatia digital, por exemplo, que é a altura que você vai olhar no monitor para você ter aquele contato visual com o paciente, você não ficar digitando quando você está falando com ele. Tem N coisas que você vai trabalhando dentro do atendimento digital que traz essa proximidade. Os médicos, obviamente, no início, eles tinham... Mas é receio porque é o não conhecido, né? Eu não conhecia aquilo. Então, será que dá certo? Mas aí você começa a ter instrumentos, você começa a ter validação, começa a ter literatura que comprova e traz o benefício, principalmente essa questão do acesso do remoto, quanto isso pode auxiliar para pessoas, né, em localidades distantes. Aí você fala, olha... São transformações, não tem como fugir, vai acontecer, queiramos ou não, não tem escapatória. Sim. Você falou um negócio legal agora, o estagiário tá ali de cabeça baixa, não tá me ouvindo, mas ela falou aqui, você viu, Lucas, de olhar na câmera e não olhar para a tela, né? E a gente que está acostumado a gravar bastante aqui, a gente também grava vídeo, mas eu falo para eles, eu não consigo olhar para a câmera. Então, difícil, olha que legal, é uma né? dica já, você que tá mais... É difícil, né? É difícil. A gente olha mais para nossa imagem, né? Mas tem Não precisa ser na câmera, próximo dela. Tem meio uma termo. altura ali que você tem que olhar, que aí você consegue pegar, a pessoa dá a impressão que você está olhando no olho dela. Sim, que é legal é que você esteja olhando para a câmera, igual Sim. aqui, a gente olha para a câmera quando fala com quem tá ali. Eu não tô olhando. Não, sim, o podcast vai dar um recado. É no começo, dar um recado, Sim. mas quando a gente vai gravar igual a gente gravou ali, a gente costuma mais olhar para a imagem. Mas então, o certo é... Mas isso é tudo treino e Claro, e é tudo novo. Habitual. São transformações que estão ocorrendo quando? Exatamente agora. Sim. Eu, como médico, eu também admito que tive bastantes óbices em relação à telemedicina. Hoje eu entendo que é bastante importante. E uma coisa também, você que está aí, né? A gente não anula a outra. Não é tem nada a ver. Uma coisa não anula a outra. A parte física continua sendo importante, extremamente importante, né? E necessária. Então é Phygital, né? É isso. Então, Phygital. Essa é a realidade do momento. E com certeza daqui para frente surgirão inúmeros estudos estabelecendo técnicas, protocolos para esse tipo de atendimento, sempre no sentido de evoluir e melhorar pro doente, pro paciente, que é sempre o nosso maior protagonista, né, Ana? Sim, a gente até... Isso é importante. O protagonista é o paciente. Isso é fundamental. Isso. Então vocês provavelmente desenvolvem sempre pensando nisso, né? Porque às vezes quem está ouvindo, por que existe tudo isso? Pela necessidade. Surgiu uma necessidade e alguém percebeu aquela necessidade, no caso lá, nos casos da sua empresa, os seus fundadores, e desenvolve em relação a isso. E como funcionou, isso já garante que é bom, porque o mercado ele não perdoa. Se a coisa não é boa, não vai para frente.
E é legal você trazer isso, mas a motivação inicial foi essa mesmo, assim, olha, tudo bem, várias coisas já foram lançadas, mas não engaja. Qual que é a diferença? Por que a gente tem que fazer centrado na pessoa? A coisa tem que ser desenhada para a pessoa, não adianta ser desenhado para o profissional, para o gestor, tem que ser pensado no indivíduo. E aí, daí para frente, você ter sempre dos pontos de cultura da empresa é centrado na pessoa. Então, ser centrado na pessoa facilita com que você desenvolva tudo ao redor dela e facilite com que ela adote. E aí a gente tem, né, taxas de engajamento muito altas para várias iniciativas, por exemplo. Na plataforma tem algum botão de emergência? Não, aí também. Não? Não. Por exemplo, você faz a questão da medicina primária, secundária, terciária, que é desde prevenção, exames e até casos crônicos, né, direcionamento. Mas se a pessoa estiver tendo um problema que ela não está conseguindo nem se identificar o que é, não sabe, por exemplo, uma síndrome do pânico, mas ela não sabe o que é isso. Ela vai chamar vocês justamente pelo WhatsApp? Hoje, a gente tem alguns clientes que têm essa possibilidade de você ficar ali 24/7, né? A gente não atua como um PA digital, não é uma plataforma de PA digital, mas se você mandar uma mensagem, a primeira triagem é um bot. Aí ele pergunta, o que você tem? Você quer resolver alguma coisa administrativa? Você precisa de ajuda com a sua saúde agora. A hora que você aperta lá fala, precisa agora, apita para alguém ali que está de plantão para dar seguimento e qualificar essa queixa. Você comentou de PA digital. Existe PA ou PS digital? Existe várias plataformas que você entra numa fila, né, de atendimento mesmo, com vários médicos ali atendendo para a questão mais aguda. Isso já tem empresas brasileiras que já fazem isso? Sim. Tem até grandes empresas aí que nasceram na pandemia. Eu acho que é uma coisa assim, separada, na verdade, que é bem da parte inicial da assistência, isso, né? Acho que esse cidadão do PA, depois ele vai precisar da plataforma de engajamento para poder manter o tratamento. A ideia dessa plataforma é especificamente engajar aquele que já foi atendido mesmo, né? Mas por que não PA também? Mais pra frente, sei lá, alguma coisa... Não, foi uma pura curiosidade. Claro, então eu também tinha pensado nisso, no botão de emergência, mas existem outras. Existem serviços de ambulância, lá onde tem condomínios que tem, para quem tá nas proximidades. Acho que isso é quase digital também, né? Mas tem sim, a acho gente que outros orienta serviços. que a pessoa, se ela estiver achando que tá num risco de morte, assim, que ela procure pega logo... o carro, não manda mensagem. E é justamente por isso que uma coisa não anula a outra. Sim. Porque nas necessidades de proximidade física, né, o hospital vai estar lá para atender e é isso que a pessoa vai ter que fazer, né? E agora lembra também da fala que já teve aqui o mestre Cláudio Lotenberg dizendo que no hospital, o Brasil ele é muito, pegando essa fala sua, né? Ela tem essa questão da hospitalização, da hospitalização, né? Todo mundo achar que tudo é resolvido no hospital. Então, é mais uma ferramenta para deixar no hospital quem realmente precisa. Claro que muitos que estão lá precisam, mas será que todos que vão ao hospital realmente precisam? Interrogação. Esse é um bom ponto, que é o cuidado adequado. Onde você deve receber cuidado. Porque o cara que está lá na ponta, o paciente, ele não tem obrigação de saber. Não. Nenhuma, né? Mal o médico, às vezes, consegue determinar, fica na dúvida, deve, não deve. Tem algum número ou algum estudo dos clientes que contrataram o serviço da Nilo? O quanto que conseguiram trazer de engajamento? Sim, a gente tem um benchmark que... Não sei se vocês conhecem a Oscar Health. É uma operadora de saúde americana, até que foi uma da primeira operadora digital. E o mote deles era a questão de engajamento. E aí eles traziam que eles tinham 40% de usuários mensais ativos, né, que estão mexendo ali no aplicativo de alguma forma. Então, esses 40%, só para você ter uma ideia, normalmente os aplicativos de saúde são de 15% a 20%. Então, 40% já era o dobro. Hoje, a gente tem 55% de pessoas ativamente interagindo com os nossos clientes mensalmente. É um número bem alto e para captação, que é convidar e a pessoa aceitar, hoje a gente já aumentou assim coisa de 150% a taxa de captação de clientes, porque a gente usa um canal que é muito conveniente para a pessoa. Quando você fala 55% de usuários ativos, usuário ativo, de interação,
Os outros 45 não estão usando porque não precisam? Provavelmente, porque ali você está mandando mensagem para sua equipe, está agendando uma consulta, compareceu a uma consulta, então a gente está monitorando a sua atividade e a sua proatividade, na verdade, com o time de saúde. Os outros 45, porque também não precisa todo mundo utilizar todo o tempo. Não, né? é isso que eu pergunto. Os outros 45 foram os que foram convidados? Também? Você tem dois números. Um é, eu convidei, você aceitou. Esse é aquele que a gente aumentou mais de 150% de ativação dos clientes. O outro é, uma vez que você está participando, quanto você interage, que é esse 55%. Então, esses já fazem parte, são cuidados, e aí 55% gera alguma demanda ali para o time. Ou é consulta, ou manda mensagem tirando dúvida, tem bastante bom dia também. Bom dia complica um pouco. Bom dia complica, né? Como diria o amigo meu, aqueles ursinhos segurando lua, falando bom dia. É isso. Mas aí a gente tira esse da métrica, olha mais para coisas relacionadas à saúde. Aquele que já vê o WhatsApp, já vê, manda bom dia para todos os grupinhos, já aproveita e já manda para vocês também. Isso, já. Mas é bom, a gente tá fazendo parte, né, da família dele ali. Ele tá achando que a gente é uma parte integrante. Quando você falou 55, então é superior em 15% da empresa top de mercado americano. Sim, que é a Oscar Health. Então vocês estão indo bem, muito bem com a relação com a entrega, com a proposta. Sim, acho que um dos pontos que a gente sabe que auxilia é nessa questão do engajamento. Até porque a gente estudou bastante para ser bem aceito, né? Então, economia comportamental, entender o que realmente chega ali no coração do paciente, faz ele querer responder aquela mensagem, participar daquele acompanhamento. E a maior interação, o que é? Lembrete? Agendamento de consulta, lembrete ou exame, eles também mandam todos os exames possíveis e imaginários. Mas é correto mandar, e deve mandar o resultado de exame, a foto? Eles mandam foto, aí a gente já anexa como exame na plataforma, então já fica até estruturado o dado. A foto para o médico, dependendo, se for de má qualidade, não vai ser possível, né? Mas fica registrado o dado, pelo menos, né? Não vai ser... Vai estar lá o dado sempre já, né? útil, né? Você fala foto do exame? Depende do exame, depende do médico, né? Mas, de qualquer forma, já fica... Um dos dramas que quem te usa, que te compra lá o consultório, a clínica é esse, né? Existe uma questão que tudo deve ser registrado em prontuário. Então, estar tudo isso registrado em prontuário é excelente. Né? Porque a qualquer momento que a clínica, o psiquiatra, o pediatra, o obstetra precisar de um dado, vai estar lá. Sim. E isso não se perdendo já é um avanço incrível e já tira aquele medo até de quem está usando, né? Fale, não, mas e aquela informação que eu vou perder? Isso é incrível, ter todo esse registro, né? Sim. Diabético, por exemplo, quando faz o exame de glicemia, ele manda o resultado? Eles mandam. Sabe aquele paciente que chega com aquele calhamacinho de exame no consultório? Sim. Eles fazem isso no WhatsApp. Eles mandam todas as fotos possíveis e imaginárias. O que é ótimo, assim, porque se a pessoa tá se predispondo a tirar, não é um negócio simples, você tem que parar, ficar tirando ele foto. Ele não sabe, né? Então é ótimo, porque a gente fala, leva o que você tiver. Aí leva uma já mala. Leva, já passa, então... Aí ele leva no WhatsApp, depois leva no consultório. Aí ele sabe que agora já viram, você não precisa mais levar no Tem algum público que envia mais ou menos? O público idoso acaba... a adesão é muito maior, né? Eles sentem essa necessidade de... eu já tenho alguém, tenho uma equipe que cuida de mim, então eles se fidelizam mais. Até é estranho, né? Porque você fala, nossa, digitalmente o idoso vai se fidelizar mais? Se fideliza mais. Então é o que manda bom dia, é o que manda exame. É o idoso homem, idoso mulher, ou não tem diferenciação mulher, de sexo? É mulher? Mulher é muito mais aderente ao tratamento. Em caso crônico, também deve ser o segundo aí que mais enviam. Mulher... Interagem. Sim. Quando a pessoa tem uma questão de saúde, ela é muito mais... Acaba se preocupando mais, de alguma forma, porque ela sabe que se ela não fizer nada... a coisa complica. Então, ela aproveita qualquer ensejo ali para se cuidar e aí adere muito mais. Um crônico de uma pessoa que está fazendo promoção, prevenção, tem um outro resultado. Maiores que mais utilizam devem ser quem? Os idosos? Os idosos, os crônicos, criança, gestantes. Né? Criança também, porque acaba a família, né? A pediatria aí, né? A puericultura, enfim, você tem uma sequência de acompanhamento muito grande, principalmente no primeiro ano de vida. Mas essa parte mais digital... ela é mais adequada para 3 anos para cima, 5 anos para cima, porque antes é muito físico realmente o acompanhamento presencial. Muito interessante a ferramenta, se aproxima todos os envolvidos no processo
desde o médico, os enfermeiros da clínica, o paciente, a família do paciente, cuidador dele. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, gente. Realmente, a gente não conhecia a fundo, nem eu nem o Moisés. Mais uma vez, parabéns, porque você traz uma ferramenta que beneficia o nosso, como você disse, o maior protagonista, que é o paciente, é quem ali nos ouve. Nem sempre doente, né? Porque tem também aqueles que são saudáveis, que cuidam da saúde. Mas parabéns pelo trabalho. Moisés, aprendeu bastante? Muito obrigado, Ana. Ana, palavras finais, uma mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo sobre o futuro de tudo isso, de como você gostaria que as coisas acontecessem daqui para frente, uma mensagem final aí para quem nos ouve. Pensando nessa questão que a gente trouxe do protagonismo, né? Cada vez mais assumam essa responsabilidade sobre o seu cuidado, busquem alternativas, busquem se filiar aí a profissionais que vocês confiam. Acho que o futuro da saúde é cada vez mais o autocuidado. Então, se cuidem, aprendam e sejam felizes. Muito bem. Mais uma vez, parabéns, Ana. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Parabéns pela empresa que você trabalha. Pode, doutor, compartilhe, espalhe saúde. Valeu você que está aí. Obrigado, Moisés. Obrigado. Obrigado, pessoal aí do estúdio. E até a próxima.